Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos falar da segunda temporada de Mestres do Universo. Sim, todo mundo imaginava que devido ao fracasso absoluto que foi Mestres do Universo, não teríamos segunda temporada. Mas eles insistiram e a segunda temporada de Mestres do Universo estreou agora no final de janeiro de 2024. E nós vamos estar falando sobre Mestre do Universo, segunda temporada, que ficou com o nome de Revolução. Nós vamos estar falando dessa animação e, para surpresa de todos, ela não foi ruim. Foi muito melhor do que a primeira temporada. E a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês. Que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, em 2021 nós fomos brindados com uma continuação de Mestres do Universo, né? He-Man e os Mestres do Universo, que foi lançado como Mestres do Universo. Uma continuação da animação original que foi feita há 35 anos atrás, na década de 80, e fez muito sucesso, lançando uma linha de brinquedos da Mattel. Como tinha como protagonista principal o He-Man, o homem mais poderoso do universo, e seus aliados, os Mestres do Universo. Foi uma linha de brinquedos que foi lançada na década de 80, depois de um certo tempo, junto com a linha de brinquedos e uns quadrinhos que foram lançados juntos com os brinquedos, explicando a origem do He-Man, foi lançado também pela Filmation uma animação chamada He-Man e os Mestres do Universo. Uma animação sem pretensão nenhuma, que fez sucesso, tem bastante sucesso. Hoje tem uma legião de fãs, He-Man tem uma legião de fãs. A animação fez tanto sucesso que teve uma série derivada, She-Ra, a Princesa do Poder. Só que He-Man foi cancelado. Depois de um certo tempo, tivemos uma animação de He-Man, que não fez muito sucesso, que tirava He-Man do planeta Eterno e lançava no planeta Primus num futuro muito distante. Essa animação não fez muito sucesso, apesar da trama ser bem elaborada, a trama ter bons plots, mas não fez muito sucesso. Os fãs de He-Man não gostavam. Em 2002, foi lançado um reboot de He-Man, recontando toda a história do homem mais poderoso do universo, a sua origem, como ele ganhou os poderes de Grayskull, porque na animação original não é contado isso. Nessa animação é contado, tem 2 temporadas, a animação é muito bem produzida, se baseia muito na origem do He-Man, trazendo os personagens, integrando ele com o próprio Horda, o Hordak, o Rei Grayskull. Então temos muito dessa mitologia do He-Man que é trazida na animação de 2002, que é boa. Sim, é muito boa, os traços são bons. Só que no início de 2020, no final de 2020, foi anunciado que a Netflix, junto com Kevin Smith, todo mundo conhece Kevin Smith é um nome dentro da comunidade nerd, que é muito apreciado porque ele fez ótimos filmes. Ele é um homem que tem conhecimento do universo nerd muito aprofundado, pelo menos eu pensava sobre isso. E ele ficou para produzir junto com a Netflix, ele roteirizou, segundo ele, roteirizou, e seria a continuação de He-Man, os Mestres do Universo. Ótimo. Só que o que aconteceu? O Kevin Smith andou por outra linha, um outro tipo de caminho que ele seguiu, totalmente diferente, tentando politizar o He-Man, trazer personagens como a Teela, como a principal, apesar de que dentro da história original, a Teela era muito importante, era a principal sim. E He-Man e Teela sempre atuavam junto, mas o He-Man, o desenho se chamava He-Man e não Teela, não era isso. Então, todo mundo pensou que o He-Man seria o protagonista e não foi isso. Foi a Teela que foi a protagonista, a Maligna foi a protagonista, mataram o He-Man, o Adam e o Esqueleto, houve uma confusão,
A animação foi dividida em duas partes. A primeira parte todo mundo odiou mesmo. As críticas vieram, muitas críticas em cima do Kevin Smith, falando que Kevin Smith não assistiu a animação, não assistiu. E o Kevin Smith se defendendo, de certa forma até muito agressivo. Beleza, tivemos a segunda temporada, que piorou mais ainda. Pegaram o poder de Grayskull e transformaram numa simples fonte de poder, esquecendo as animações anteriores que trabalhavam o poder de He-Man, o poder de Grayskull como uma força do bem que não podia ser usada pelo mal. E o Kevin Smith cagou e andou para isso. E as críticas vieram, Kevin Smith foi bombardeado, ficou irritado, e havia até a menção de uma segunda temporada no final dessa primeira temporada, apresentando a Horda. Só que ninguém acreditava que haveria uma segunda temporada. Eu mesmo falei várias vezes, não tem segunda temporada, não tem. E o que aconteceu? Teve uma segunda temporada que estreou no final de janeiro. E assim, ninguém esperava nada dessa temporada que fosse tão ruim quanto a primeira temporada. E assim, como a gente foi com uma expectativa lá em cima na primeira temporada e foi lá para baixo, a gente foi com a expectativa lá embaixo na segunda temporada. E o contrário, a animação é boa, a história é muito boa, gente, a história deu uma virada de 360 graus. Se focou, o Adam era o protagonista da história, sim, mas trabalhava outros personagens também. Houve trabalhando com outros personagens, tentando corrigir o que foi feito na primeira temporada. Sim, foi tentando corrigir. O Adam, o Príncipe Adam e He-Man eram o protagonista da história. A Teela tinha seu protagonismo, como outros personagens também tiveram seu protagonismo. E muita coisa da mitologia do He-Man foi trazida de volta, inclusive um personagem do live action fracassado que foi feito na década de 80, 90 no caso, na década de 90, que foi feito um live action, em que apresentava um personagem ali que foi esquecido nesse live action, mas foi trazido de volta, entendeu? E a história ficou muito boa, trouxe o Hordak, a Horda, explorou muito da história do esqueleto que era o Keldor, que na realidade nas histórias anteriores era o irmão do Rei Randor. O Rei Randor morre, o Adam fica na dúvida de assumir a coroa, tendo que abdicar dos poderes de Grayskull, que ele é o campeão, é o defensor do planeta Eternia, do castelo de Grayskull. A Teela assumiu uma aparência que levava muito aos quadrinhos originais dos Mestres do Universo, quando ele estava sendo criado. Então houve muita referência, inclusive o Granamyr, o grande dragão, e o dragão que uma vez falou sobre um pacto entre os humanos e os dragões, e esse pacto foi relembrado, porque a história é o seguinte: na primeira temporada, em que eles fizeram loucuras lá, destruíram-se a Preternia. O universo de He-Man, na história que foi apresentado por Kevin Smith, tem dois lados espirituais. Subternia, onde as almas ruins vão, e Preternia, onde as almas boas dos campeões vão. Preternia foi destruída, então o que significa? Todas as almas das pessoas que morreram não poderiam ir para Preternia. Se fossem mais, iriam para a Subternia. E a Teela estava tentando consertar isso. E ela descobriu que poderia, através do cetro do poder de Grayskull, o cetro dos dragões e o cetro do esqueleto, unir os três e formar um poderoso cetro que poderia recriar Preternia. E é o objetivo da Teela. Já o Adam, ele estava decidindo se ele vai se tornar rei ou não, até que aparece seu tio, o Keldor, que é o esqueleto. E o esqueleto foi dominado pela Horda. Então é uma história que está muito mais bem trabalhada, muito mais bem, tem um começo, meio e fim muito bem feito. E assim, o plot final é o Hordak, que foi morto pelo esqueleto, que não foi morto, foi salvo pela placa-mãe e levado pelo mundo da Horda. E a gente já acha quem é essa placa-mãe, que provavelmente é a Dora, irmã de He-Man, irmã do Príncipe Adam. No final, o Príncipe Adam abdica do poder, ele determina que haja uma democracia, que as pessoas, os líderes de Eternia sejam eleitos. É uma coisa legal, foi muito bem feito. Essa parte foi feita, que faz a gente pensar na seguinte coisa: eu não acredito que tenha sido Kevin Smith que escreveu nenhuma das duas partes, nem a primeira parte, nem a segunda parte. Quem escreveu a primeira parte
são pessoas que estavam ligadas no movimento woke. Eu acredito que seja isso. Porque o movimento woke trabalha muito com a questão da feminismo, da liberdade de gênero, essas coisas que eu acho que tem que ser trabalhadas sim. Mas numa animação em que o personagem masculino, sim, é o principal, e que ele nunca foi preconceituoso e sempre trabalhou com bons conselhos no final da animação, não haveria necessidade de subverter totalmente a ordem do He-Man, tirar o protagonismo do He-Man, colocar na Teela, que não deveria ter sido aquele tipo de protagonismo. Sim, se ela vai se tornar feiticeira, ela tem que ter um protagonismo, mas equilibrar. Porque o He-Man sempre teve esse equilíbrio no protagonismo. Teela sempre aparecia como protagonista. Teve vários episódios do He-Man que He-Man não aparecia direito, ele só aparecia no final, como o da feiticeira, do Duncan, o do próprio Adam, da Teela. Tiveram vários episódios que estavam focados nisso. Então, falar que He-Man é machista, isso é besteira. Então, eu acredito que os roteiristas que fizeram a primeira temporada estavam ligados com esse movimento. Já os roteiristas que fizeram o segundo, porque o do primeiro provavelmente estão todos mandando embora, foram todos dispensados. O do segundo já não tinha essa ligação. Então eles fizeram mais um roteiro muito mais ligado com a história original do He-Man do que aquela, desculpe a palavra que eu vou usar, porcaria que foi feita na primeira temporada. Porque o Kevin Smith defendeu de um incidente porque foi dito que ele escreveu. E eu não acredito que ele escreveu. Vamos lá, Kevin Smith tem uma produtora. Você acha que Kevin Smith vai escrever tudo? Ele vai apenas dar as direções, que quer que aconteça, que isso, que aquilo, e as pessoas seguem ali e escrevem. Como nesse meio tempo estava um movimento woke muito forte, aí ele teve que abaixar a cabeça e seguir o que ele estava falando. Porque eu acredito que ele saiba que estava ruim. Ele sabia. Porque as pessoas não disseram nem ao trabalho de assistir He-Man. Saber que o poder da espada nunca poderia ser usado para o mal. Mas poderia se pegar o poder bruto de Grayskull e utilizar para o mal. Usar como fonte de energia. Para aumentar as forças malignas do esqueleto. Mas usar o poder da forma que foi usado, dando os poderes todos para o personagem da maligna e do esqueleto, aí tá errado. Tá errado mesmo. Sim, a animação é muito boa, o final é legal, o final mostra o Hordak sendo curado, a placa-mãe lá falando que ele vai voltar para a Eternia e que vamos ter uma terceira temporada. Se seguir nesse mesmo caminho que foi feito a segunda temporada, eu acredito que seja bom. Mas melhor a gente não elevar as expectativas, deixar as expectativas como estão, meio mornas, porque se tiver ruim, se for ruim, beleza. A gente estava com a expectativa baixa mesmo, não deu problema nenhum. Porque essa segunda temporada, todo mundo estava com a expectativa lá embaixo e foi bom. Foi lá em cima. Não foi uma obra de arte porque a primeira temporada não permitiu isso. Mas se tivesse seguido essa mesma linha dos roteiristas da segunda temporada, a primeira temporada teria sido muito bom. A aparição da Teela como a nova feiticeira teria sido muito melhor, entendeu? A questão de usar o poder de Grayskull como fonte de poder da forma que foi usada não seria feita dessa forma, entendeu? Então, muita coisa seria sido diferente. Mas a segunda temporada, sim, vale a pena ser assistida. Quem não assistiu porque acha que vai ser ruim, se surpreenda, que é bom, entendeu? Eu tô falando que é bom. E assim, eu não sou a fã de woke, detesto os woke, também não sou fã dos radicais de direita que falam que tem que ser assim, assado, também não sou fã, eu sou pelo meio termo. He-Man nunca foi um desenho de exclusão, e sempre inclusivo, sempre falou de temas que na época não eram falados. Então, He-Man, sim, é uma animação boa, que seu filho pode assistir, pode pegar os antigos episódios de He-Man e assistir todos, não vai ter problema nenhum. Agora, a primeira temporada é uma merda, falo mesmo palavra, merda mesmo, é ruim, entendeu? Merda não é palavrão, é ruim, entendeu? A primeira temporada é horrível, mas a segunda é realmente boa. A primeira temporada que foi dividida em duas partes, em 2021, gente, aquilo é horrível. É horrível mesmo. Tanto que no Hot Tomato, em outros sites de avaliação, ele tá lá embaixo, entendeu? Kevin Smith se irritou muito. Agora, a segunda temporada realmente é bom. Teve uma avaliação até boa, né? Então vale a pena você assistir. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre a segunda temporada de Mestre do Universo, que é He-Man, que foi apresentado agora nesse ano, em janeiro, e que sim, por surpresa de todo mundo,
é uma boa animação, que vale a pena assistir. Eu falei, dei a minha opinião sobre o que aconteceu e que a terceira temporada, se seguir na mesma linha, vai ser uma boa animação e todo mundo vai querer assistir. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje foi o vídeo do Espaço Nerd. Quarta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Aguardo vocês. Até quarta e tchau!